are you? Okay, let's go to another video, English video. Let's go to our book, page... mordi a língua, ai que horror. Page 23. 23. Ok. Aqui tá falando sobre o second conditional. Acho que a gente não fez essa página, né, gente? Second conditional a gente já viu, inclusive a gente... Nossa, eu tô com molheira, gente. A gente... Passei trabalho, tá? Botei lá no grupo pra fazer trabalho, frases com second conditional, afirmativo e negativo. Aqui acho que tem uma piadinha, né? Vamos ver o que tá dizendo aqui. As he sat in his living room, he pondered why everybody was so worried about climate changes. Ah, tá. Bobeira. Tá dizendo, enquanto ele estava sentado na sala de estar dele, ele ficou pensando, ponderando. Por que todo mundo está preocupado com as mudanças do clima, né? Essas mudanças do clima. Aí daqui a pouco ele tá vendo, daqui a pouco ele não vai poder estar sentado mais na sala dele, porque ele já vai, a maré já vai ter subido, tá tudo trocado, entendeu? A natureza tá toda se rebelando. Enfim, então vamos completar o nosso livro aqui com o second conditional. Tá dizendo aqui, read this sentence from the reading time section and complete the rules about the second conditional. Okay. If the sun were to start putting out more radiation, for instance, that would definitely warm the earth. Então temos a parte do if com o passado. Quando é verbo to be, foi isso que eu estava tentando dizer para vocês. Eu espero que vocês estejam entendido. O verbo to be no passado, nós temos o was e o were. Já aprendemos isso. Só que no second condition, esse daqui a gente não usa. Então, não importa quem é o sujeito. Se sou eu, você, ele, ela, objeto, animal, é sempre o were. Se tiver verbo to be, na parte do if, tá? Só na parte do if. Ok. Então, aqui, se o sol começasse a colocar mais radiações, mais raios com radiações, isso definitivamente aqueceria mais a Terra, tá? Então, essa é a frase. Então, aqui nós temos a estrutura do second conditional. A if, a parte do if, e a parte do would. Então, if, a estrutura é a seguinte, é o if, mais o verbo. Qual é o tempo verbal que a gente usa na parte do if? O verbo no passado, tá? Simple past. Nossa, mordi minha língua feio. Simple past. Tô doendo pra cacete. Simple past. E aqui a outra parte é o would, ou wouldn't, ou abreviado apóstrofe D, mais o verbo na forma do infinitivo. Então, would, na outra linha, é só o would, mais o verbo na forma que está no parênteses mesmo. Depois de analisar o exemplo da atividade 1 ali, esse daqui do quadrinho verde, do sol, escolha a melhor opção para completar as frases a seguir usando sobre o uso do segundo condicional, do second condition. Nós geralmente usamos isso para mencionar o resultado de uma situação real ou irreal. Irreal é uma hipótese, tá? O second condition não é real, é uma hipótese. Se eu tivesse feito isso, isso teria que acontecer, mas eu não fiz. Então é irreal, não aconteceu. Então é unreal. Isso aqui que você vai circular ou marcar. Action, it is impossible. O very difficult, é impossível, ou praticamente muito difícil de acontecer, porque já passou. Ano passado, você não fez aquilo, então não vai acontecer mais, já passou. Se eu tivesse feito aquilo, isso teria acontecido, mas eu não fiz, então não vai acontecer. Letra B, nós usamos para falar sobre um futuro possível, mas que é muito pouco provável de acontecer. Unlikely, pouco provável, unlikely. Então essas são as 3 respostas, tá? Okidoki. Aqui tá falando comparando o primeiro condicional com o segundo condicional. O primeiro condicional a gente viu no bimestre passado, que era o will e o presente. Agora a gente tá vendo o would e passado. No primeiro... não vamos confundir não, esquece isso, tá? Tá só relembrando.
Então, aqui ele quer que você marque se é primeiro condicional, se é segundo condicional e ligar qual é o complemento das frases, tá? Então, se for primeiro condicional, first conditional, FC. Se for segundo condicional, second conditional, SC. Se essa seca durar mais tempo, muitos fazendeiros serão afetados. Então, se essa seca durar, presente, então é first conditional, tá? Então, nessa primeira é FC no parênteses, e você vai ligar essa frase, o complemento dela é a última do outro lado, tá? If this drought lasts any longer, many farmers will be affected. Vamos ver a segunda frase. If there were strong earthquakes in Brazil, se houvesse fortes terremotos no Brasil, se houvesse, mas não há. Então é uma hipótese, não é real. Então é second conditional, SC. Se houvesse fortes terremotos no Brasil, nós necessitaríamos de prédios mais firmes. É a primeira lá. We would need sturdier buildings. Firmes, mais firmes. Terceira frase. Even if we stopped. Tá no passado, então a gente já sabe que é second conditional, tá? Se nós tivéssemos parados de usar combustíveis fósseis hoje, se nós parássemos de usar combustíveis fósseis hoje, o aquecimento global não terminaria imediatamente. Então, é a segunda lá, global warming wouldn't end immediately. E é SC no parênteses. E a última, unless we reduce CO2 emissions, a menos que a gente reduza as emissões de gás carbônico, it will be very hard to avoid global warming. Será muito difícil evitar o aquecimento global. Então é FC, porque é no presente, tá? Ok, vamos fazer só mais um pouquinho, tá, gente? Match the columns to make predictions. Vamos relacionar as colunas para fazer as previsões. A, B, C, D. Então, vamos ver qual é a continuação de cada frase, tá? If people ate, passado dito. Então, já sabemos que está no passado. Então, o lado de lá tem que ter o would, tá? Todos têm, tudo bem. Então, não tem nada a ver. Se as pessoas comessem menos carne, a emissão de gás carbono poderia ser menor. Nossa, o que tem a ver comer carne com gás carbônico? Eu não entendi, não. Por que a resposta é essa? Mas é. If people ate less meat, CO2 emissions could be lower. Não entendi. Por que esse é o complemento? Gás carbônico com carne, né, gente? Vou procurar isso depois no Google. A minha ignorância aqui não tá entendendo. Letra B. If all companies offered returnable packaging, se todas as empresas, companhias oferecessem embalagens retornáveis, nós produziríamos menos lixo. É a primeira. We would produce less trash. Letra C. If everyone walked to school or work, se todo mundo caminhasse, fosse andando para a escola ou para o trabalho, nós não usaríamos tanto combustível. We wouldn't use so much fuel. A última lá do outro lado. Então, a letra D ficou. If the oceans rose very fast, se os oceanos subissem de nível muito rápido, muitas cidades costeiras ficariam inundadas, alagadas. Então, a ordem ficou B de bola, D de dado, A de amor, C de casa, tá? Vou fazer só mais essa paginazinha aqui, não vou ler o texto, não. Usamos para descrever os resultados no segundo condicional com o would, mas outros verbos modais também indicam uma possibilidade, como o could e o might. Você está vendo que na letra aqui, na letra A, que foi a continuação da A, ele usou could em vez de would. Também pode, isso que ele está explicando, tá?
Aí ele deu um exemplo. If Gabi were here, se a Gabi estivesse aqui, she could teach you about climate change. Ela poderia te ensinar sobre as mudanças do clima. Ok, então vamos completar essas frases aqui, sabendo que vocês, tomando em base que vocês já sabem esse second conditional, né? Então, if, passado. Vamos procurar onde está o if em cada frase e botar o verbo do parênteses no passado. E depois o outro é só botar o would e repetir o verbo do parênteses. Então, vamos lá. Na letra A, o if estava no início, né? If people, então a gente já sabe que essa linha aí do if é verbo no passado. Vamos ver qual é o verbo. É o live. Qual é o passado de live? Vocês lembram? Esse do ED, não é da lista. Lived. Só botar o D, porque já tem o E. Lived. If people lived near their workplace, se as pessoas morassem perto do trabalho, eles caminhariam mais. Então, se aqui é a parte do passado, a outra é a parte do would e repetir o verbo. Então, vai ficar lived. Outra parte é só botar o would e repetir o verbo do parênteses, que é o walk. Exatamente como ele está, tá, gente? Essa é a letra A. Letra B. If tá no início também, então sabemos que aí vai ser passado. If my family, se minha família, qual é o passado de have? Had. Se minha família tivesse... Não, had lunch é almoçar. Se minha família tivesse almoçado em casa, nós comeríamos mais saudável, mais coisas verdes. We would eat. C-D-E. B. A B já não começa com if. Então, a gente já sabe que esse início aí é o would. Então, é só pegar o would e repetir o verbo. Would pollute. Would pollute. Então, a outra é a parte do passado, que é o if. As indústrias não sei falar, iriam poluir menos o meio ambiente, menos se as leis ambientais fossem mais fortes. Verbo to be é sempre were na parte do if. Letra D. O if também tá lá no final, então nós temos que começar com would. Então é would, só que eu quero na negativa, então é wouldn't, porque a negativa vai pro would, tá? Wouldn't, repete o verbo be, wouldn't be. E lá o passado também quero na negativa, então é didn't pollute. Na parte do if, tem sempre que usar esse didn't e repetir o verbo, tá? Se for na negativa. Então, o que que tá dizendo aqui? O clima, a temperatura não seria tão instável se nós não poluíssemos o meio ambiente, não poluíssemos tanto o meio ambiente, certo? Agora o if está no início, então eu quero o passado do verbo to be. Eu falei que é sempre were, quando for verbo to be na parte do if. Só que ele quer na negativa, então é weren't. Então a outra parte é a parte do would, mas eu também quero na negativa. Wouldn't, eu não no livro. Wouldn't make. Beleza. O que significa isso? Se as pessoas não tivessem interesse no futuro, eles não fariam tantas premonições, previsões sobre o futuro. Finito. Finish. Vejo vocês na quarta, ok? My loves. Bye, bye.